Vocês sabem que eu já tô rindo antes de começar o vídeo. A Dilma vai pra China, fica na China, volta e vai, volta e fica nesse vai e vem danado, né? E aí brotou aqui para mim um vídeo da Dilma dando uma entrevista para um canal chinês, que inclusive o canal é chinês, a mulher é chinesa, ela fala muito bem inglês, a apresentadora. Só que no YouTube eles falam chinês, mas a introdução é em inglês. Não entendi, moça. Se você quer falar para o mundo e você acha que a China é uma potência maravilhosa, por que você só não fala em chinês? Por que você se preocupa em traduzir para o inglês e ainda você fala inglês? Enfim, eu não entendi essa parte, mas tudo bem, foi só um detalhe. Mas eu quero trazer a entrevista da Dilma, dois trechinhos importantes. Assim, primeiro que ela puxa o saco do presidente, presidente, por que eu falei presidente, né? Do ditador chinês. Mas assim, gente, a Dilma, vocês sabem que ela não raciocina, não tem uma linha de raciocínio muito lógica. Então ela fala umas coisas, ela para de falar na metade. E eu acho que eles sabem disso, que ela não tem uma habilidade para falar, para se comunicar. E aí é nítido que ela tá lendo teleprompter. Eu vou mostrar para vocês. Quem lê teleprompter, quem trabalhou na TV ou presta atenção ou faz vídeo para a internet que usa teleprompter, vai perceber a forma que ela está olhando. Óbvio, gente, que não vai aparecer o teleprompter lá para mostrar que ela está lendo, porque ela tem que mostrar que ela está falando isso de forma natural, dela mesma, desenvolta, mas é nítido que ela está usando o teleprompter para falar do ditador chinês e eu quero mostrar isso para vocês. E aí tem uma outra parte que eu vou trazer para vocês, que aí sim ela tá falando de forma natural e vocês vão ver que tem um corte no meio da fala, assim, tipo, ela nem concluiu e, e tem as mágicas, mas eu vou pausar o vídeo e ficar mostrando para vocês. Vamos lá. Eu não trouxe a pergunta da apresentadora porque ela fala em chinês e aí tá a tradução aí da pergunta em inglês, mas aí também dificulta a nossa vida e eu não coloquei. A Dilma está falando em português e vai ser traduzido aí embaixo em inglês. E aí foi perguntado para ela algumas coisas da China lá, porque eles fizeram um novo banco dos BRICS. É sobre isso que eles estão falando. E ela é a presidente, né? É o segundo ano, acho que ela é a presidente. Enfim, gente. Mas não é isso que eu quero trazer, né? Eu quero que vocês vejam como ela puxa o saco do ditador e também que ela tá lendo teleprompter, colocaram ela para ler teleprompter. Gente, presta atenção, agora é a fala dela com o teleprompter. A China, nos últimos tempos, alcançou conquistas extraordinárias sob a liderança do presidente Xi. A China transformou-se na segunda maior economia do mundo. Não sei se vocês viram agora. Eu vou voltar. Primeiro vocês têm que ver que ela tenta falar olhando para a apresentadora, só que o olho dela desvia para o lado. O teleprompter está bem na frente dela. E outra coisa, né? Para quem não entende de TV, a gente faz primeiro o grosso do vídeo, né, gravando a entrevista, fazendo as perguntas. Depois a gente faz cenas de como é que fala? Para complementar a imagem visual que a gente vai aparecer na TV. Por exemplo, você viu que estava fechado nela, depois trouxe uma câmera aberta e depois vai trazer uma câmera atrás dela. Só que essa câmera atrás dela vai mostrar que não tem teleprompter, porque isso foi gravado no final. Tanto que quando o que ela está falando, o jeito da boca dela se expressar não é o que ela está falando. É nítido para perceber isso, só que vocês precisam dar uma analisada, né? Mas as pessoas que trabalham em TV percebem, então é só para mudar o ângulo da câmera que eles fazem essas imagens reservas, né? Na hora da edição, para não ficar muito cansativo só nela, só a câmera só de um jeito. Então, para não ficar só de um jeito, eles colocam várias câmeras e eles vão trocando essas imagens. E aí, a câmera que gravou ela atrás, que vocês vão ver daqui a pouco, que vai estar mostrando a apresentadora de frente, como se ela estivesse de frente para Dilma, né? Não tem teleprompter, mas isso foi gravado depois. Ela está sim lendo teleprompter, vocês vão perceber. E aí, agora nessa cena que eu vou voltar para vocês, prestem atenção na mão da Dilma, que ela vai fazer um negócio tipo assim, ó, muito rápido, que é como se ela estivesse pedindo para a pessoa subir o texto. Eu, como trabalhei em TV,
eu ficava controlando o teleprompter para a apresentadora ler. E aí, às vezes, você coloca, né, dependendo, a pessoa lê muito devagar e tem uma pessoa que lê muito rápido. Então, você tem que dar uma acelerada ou diminuir a velocidade desse teleprompter. Se você estiver controlando o teleprompter, não a pessoa. Ela não pode controlar o teleprompter aqui, porque ela precisa mostrar naturalidade. E aí, vocês podem perceber que ela faz assim um negócio muito rápido com a mão, pedindo para a pessoa levantar o texto. Deixa eu voltar aqui para vocês verem. Agora, prestem atenção na mão dela. A mão dela tá assim, em cima, e ela vai fazer um negócio assim rapidinho, ó, tipo fazendo assim. Presta atenção. Segunda maior economia do mundo. Consolidou-se. Ela fez. Tentou dar uma disfarçada, né? Ela podia ter usado a outra mão do outro lado, que não estava a câmera gravando, mas tudo bem. Mas vamos continuar ouvindo o que a Dilma tem para falar. Como a maior potência manufatureira global e assumiu a liderança em inovação em setores como eletrônicos, tecnologia. Aí, tá vendo? Agora eles colocaram para mostrar que não tem nada atrás da apresentadora, ela tá falando de forma natural. Aí, se você ouvir a fala e o movimento, né, da bochecha, não tem nada a ver uma coisa com a outra, presta atenção. E as verdes como os carros, os veículos elétricos e inteligência artificial. Olha lá, ela olhando pro lado. Uma conquista histórica para mim, que foi a retirada de 800 milhões de pessoas da pobreza extrema. Esse fato eu compreendo de forma muito profunda, porque, como ex-presidenta do Brasil, eu liderei políticas sociais que retiraram da pobreza. Por que ela gagueja? Primeiro, porque ela não tem habilidade de ler o teleprompter, e segundo, porque ela precisa parar de ler o teleprompter e olhar para a apresentadora. Então ela se perde no texto, se perde no gesto, porque a Dilma, quando ela fala, ela, né, vocês vão ver, vai ter a parte natural, que você percebe que ela está lendo ali. Então a Dilma, não sei quem escreveu o texto, mas eu acho que ela concorda com o texto, porque ela lambe as bolas do ditador da China, né? Mas, gente, é um texto bizarro. Ai, porque o Xi Jinping, blá, 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 blá. E do mapa da fome da ONU, milhões de pessoas. Eu conheço de perto o que é o desafio de superar a pobreza. Mas eu tenho clara oportunidade de saber que o presidente Xi Jinping conseguiu um feito inigualável. Ele tirou, eu acho também que... Você viu? Inigualável. Eu acho também. E ela não concluiu. Eles cortam a fala da mulher no meio. Se perdeu, começou a falar de forma natural e se perdeu, moça? Você viu que é uma coisa que era para ter sido concluída, mas eles fizeram um corte, foi para a apresentadora, porque tem um corte ali, né? Não concluiu o raciocínio. Outra questão que é relevante é a melhoria nas condições ambientais aqui na China. A melhoria no ambiente de negócios e a melhoria na qualidade de vida das pessoas, que todas as pessoas que visitam a China percebem. Eu tenho feito, agora tem que agir naturalmente, eu tenho feito questão de visitar empresas chinesas, sobretudo aquelas voltadas para as ciências e a tecnologia. A transformação da China numa potência global. Viu a diferença no movimento do que ela estava falando, do corpo e da fala? De inovação é verdadeiramente admirável. Acredito que os avanços são um reflexo dos governos da China, de todos os governos, mas mais recentemente da filosofia de governança do presidente Xi Jinping. Uhum. Seu pensamento ancorado na construção teórica e Seu pensamento ancorado na construção teórica. Quem é que fala assim? Isso é um robô, minha senhora? Por isso que escreveram um texto. E a pessoa acha que não entende muito de português para deixar a fala um pouco naturalmente, de forma natural, né? E aí ficou essa merda aí. Experiência prática no desenvolvimento aqui chinês permitiu a construção aqui na China do socialismo com características chinesas. O que seria o socialismo com característica chinesa? Porque é um comunismo, só que ele é aberto, a economia é aberta, né? Faz transações com outros países, né? Acredito que é disso que ela está falando. Mas constituem exemplos maravilhosos para os países do sul global que buscam construir seus próprios caminhos,
Porque a China construiu o seu próprio caminho de uma forma soberana e sustentável. Sabe por quê? Porque se ela vivesse do comunismo como Cuba, teria quebrado. Ela precisa do capitalismo malvadão. Sabe o dinheiro dólar? É disso que ela precisa, senão ela quebra. É isso que os países do sul global querem: construir seus caminhos de forma soberana e sustentável. O presidente Xi Jinping propõe uma coisa que eu considero fundamental, que é a construção de uma comunidade global de futuro compartilhado por toda a humanidade, que eu acredito que é o principal conceito que o presidente coloca no plano internacional. Agora, ela falando de forma natural. Preste atenção como vai sair as palavras, como ela se expressa, para vocês verem a diferença. Talvez tenha sido isso no final, talvez tenha... Quer dizer, eu não lembro se foi no final ou no começo, mas eu digo assim, nem sempre a ordem que a gente grava na TV é o que vai diretamente. Às vezes ela começou falando de forma natural, eles perceberam que ela se perdia muito e resolveram fazer um texto e ela começou a ler o teleprompter. Não sei qual foi a ordem, mas que tem uma parte ela falando natural e uma parte ela lendo teleprompter, isso é com certeza. Eu converso com o presidente Xi, eu tento extrair os conhecimentos que eu acredito que ele tenha, que eu estabeleço com o presidente uma conversa em que eu tento também entender cada vez mais como ele está vendo. Eu admiro o presidente Xi Jinping na capacidade dele de formular, na resistência que ele tem e nessa atitude que é soberana, firme, mas não é agressiva. Essa eu acho que é uma diferença muito grande. Não é necessário, porque ele assume posições claras. Tem medidas claras, contramedidas claras. E acho que ele vai deixar uma marca neste século muito forte, no século XXI muito forte. Você vê? A cabeça dela inclina mais, ela movimenta muito mais abrangente as mãos, ela usa palavras muito pobres e eles gostam de requintado. Você vê, eles usaram antes umas palavras requintadas, umas palavras... Aí algumas coisas não tem muito sentido no que ela fala, tipo... É porque gagueja muito também, enfim. Essa é a Dilma, na China. E eles aprovaram ela ser a presidente do banco pela segunda vez. Tinha que ser os BRICS, não é para colocar a Dilma. Eu não sei, é que ela não raciocina bem, assim, para falar, né? Comunicação. Se o trabalho dela, fazendo as coisas dentro do banco é boa, eu não posso dizer. Não é porque ela quebrou o Brasil. O único exemplo que a gente tem é ruim. Mas eles votaram para ela ser presidente do Banco dos BRICS. O que me deixa assim, tipo... Oi, o que está acontecendo? Então, o Lula tem muita influência com o Xi Jinping, mas por que será? Eu acho que muito dinheiro dos brasileiros é jogado na China, então eles precisam fazer... traz ela aí, mas ela não manda em nada. No fim das contas, entende o que eu quero dizer? É um boneco lá que não manda em nada, não faz nada, mas porque eles precisam do dinheiro, da lavagem de dinheiro do Brasil, nessa movimentação toda, né? Porque... E é isso, o que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, por enquanto é isso, espero que vocês tenham se divertido, um beijo, até a próxima e tchau!